Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal O Tarô de Maria. Hoje eu estou trazendo aqui para você, tá? Uma leitura mais específica, tá? Ela é voltada aí para a sua parte financeira, a sua parte de prosperidade, tá bom? Então a leitura vai ser aqui com os três montinhos. Eu vou usar esses três decks aqui, tá bom? Para nossa leitura. E você se conecta aqui com alguma dessas pedras, né? Eu tenho aqui um montinho com a pedra de citrino, tenho outro montinho com a pedra perita e tenho outro montinho aqui com a pedra ágata laranja, tá? Então, escolhe uma carta, se conecta com uma dessas pedras aqui, perdão, com dessas energias. E a pergunta é, né, o que está bloqueando a minha prosperidade neste momento? Faça essa pergunta, né, enquanto você escolhe aqui uma das pedras, um dos cristais, enfim, o que está bloqueando minha prosperidade neste momento. E aí vamos ver com o tarô o que ele traz aqui, tá? De mensagens para você, para que você possa entender o seu momento atual, que você possa, né, entender quais são os seus desafios, tá? E um conselho, lógico, né, para que você possa alcançar ou manter, né, uma estabilidade e um crescimento financeiro aí constante na sua vida, tá? Essa leitura tem um foco aqui nas finanças. Então, estamos falando de finanças em foco, prosperidade em foco para esta leitura, tá bom? Então, você já se conectou? Se não ainda, se conecte, tá? Pode dar um pause no vídeo, olha bem para essas pedras e veja o que elas trazem, né, para você, o que você intui quando você olha para cada uma delas. Pode fazer uma pergunta para cada uma, pode escolher somente uma delas. Fique à vontade, tá bom? Agradeço imensamente você estar aqui, tá? Entenda que é uma leitura aqui para muitas energias, então pegue somente aquilo que fizer sentido com o seu momento, tá bom? Então vamos iniciar com quem escolheu a pedra citrino, tá ok? Vamos lá, quem escolheu o citrino, vamos para a sua leitura, a sua mensagem, o que o tarô está trazendo aqui para quem escolheu o citrino neste momento. Deixa eu começar aqui com o oráculo das intenções. Deu vontade de usar ele primeiro, então veio na minha mente ele primeiro, então vamos. Faça essa pergunta enquanto eu embaralho aqui, tá? Esse oráculo das intenções, o que está bloqueando sua prosperidade neste momento? Vamos já iniciar aqui com uma mensagem, né? Desse oráculo, uma reflexão, tá bom? E eu gosto de começar as minhas leituras aqui para as finanças com uma afirmação muito poderosa, tá? E para hoje, e para todos, né, que escolheram cada uma dessas pedras aqui, se você chegou aqui nessa leitura, independente de qual pedra você escolheu, a afirmação é: eu só atraio bênçãos para a minha vida. Eu só atraio bênçãos para a minha vida. Ok? Vamos lá. Oráculo das intenções. Olha, já traz uma mensagem de estabilidade. É necessário se desprender de toda negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Quem escolheu citrino, tá? Eu vejo aqui, né, como seu maior bloqueio, literalmente, já de início para essa leitura,
você muito apegado a alguma coisa, sabe? Muito preso a alguma ideia, tá? E isso está te impedindo de ver novas possibilidades, né? Está te impedindo de ver além. É como se você estivesse com foco tão grande. Mas sabe como o foco aqui ele não está positivo? Entende? É a impressão que eu tenho. É como se você estivesse focando em algo que não é para você. Entende? E é preciso curar essa ideia fixa de alguma coisa, tá? Então adapta aí ao seu momento, tá? Mas é necessário se desprender sim de algum pensamento, de alguma crença, de alguma ideia aqui para que a prosperidade venha na sua direção, tá? Para que esse bloqueio da prosperidade perca força, sabe? Vá para longe de você. Vamos continuar com o tarô dos anjos. Já tem uma mensagem forte aqui, né? Já tem uma mensagem forte sobre essa questão do que está te impedindo aí, tá? De crescer, de prosperar, né? Financeiramente. A carta da unidade, com o tarô dos anjos aqui. Um as de água e um 8 de ar. Lembra que eu falei estar preso a alguma ideia? Então, já tem aqui, tá? Uma resposta, vamos dizer assim, tá? É como se você estivesse atualmente muito preso a um ponto de vista, tá? Muito específico. E isso vai de encontro à carta da estabilidade aqui, né? Que vem com a carta da unidade. A carta da unidade é o seu momento atual, tá? E aqui vem se referindo a pontos de vistas, né, fixos, talvez até um tanto tradicionais. E quando eu falo tradicionais, a gente pode estar até falando mesmo de uma coisa mais familiar, mais enraizada na família, né? Coisas que você sempre ouviu dentro da sua casa, coisas que você sempre ouviu em roda de amigos, sabe? Coisas que você sempre ouviu quando você se dirigia ao pai ou à mãe, né? Quando criança, quando você pedia alguma coisa, quando você pedia algum brinquedo. Então tem alguma frase, tem alguma coisa que sempre era dita para você, né? E isso era uma frase de escassez, sabe? É como se você só me pede dinheiro quando eu não tenho. Você sabe que eu não tenho dinheiro para isso. Você sabe que o nosso dinheiro é somente para as coisas básicas. Você sabe que o nosso dinheiro não é para luxos. Sabe esse tipo de coisas, né, que você pode ter ouvido muito tempo dentro da sua casa e isso traz aqui você ainda muito preso a essas falas, tá? Como um momento, como é que eu posso dizer? Como um desafio, tá? Nesse momento. A gente tem um ar de água. É como se a mensagem aqui é como se você precisasse crescer interiormente, trabalhar melhor as suas emoções, se reconectar com o seu eu interior, com algo ali mais profundo, tá? É nesse momento que você encontra a sua cura financeira. É assim que você vai curar esse processo, entende? Transmutar essas falas, né, que você já ouviu muito e, consequentemente, você já pode tá perpetuando isso aí, sabe? Você já está falando
essas frases, repetindo, de repente até para os seus filhos, repetindo para você mesmo. Você já está num processo de amplificar isso, né? Você ouviu durante muito tempo e começou a replicar essa mensagem para você, para outras pessoas, entende? E aqui isso precisa ser transmutado, isso precisa ser mudado, precisa ser substituído, tá? E, por exemplo, a mensagem que eu comecei essa leitura aqui, eu só atraio bênçãos para a minha vida, sabe? Comece a repetir isso mais vezes. Sempre que você se perceber falando, né, aquelas coisas que você ouvia antes e que não te levaram ou não te levam a lugar nenhum, substitua, tá? Por eu só atraio bênçãos para a minha vida. Transmute isso. Transforme aquela fala em algo positivo para você nesse momento. Esse é o seu maior desafio. É aí que o portal se abre, entende? É aí que as coisas começam a melhorar, né? É aí que você começa a ver sentido, tá? Na sua vida financeira. É assim que você vai começar a ver as coisas acontecerem, tá bom? Aqui, como um conselho, tá? Para encontrar, né? Para manter uma estabilidade financeira, um crescimento financeiro, tem o 8 de ar, né? O 8 de espadas, que fala de ilusões, de estar preso a uma ilusão, uma falta de autoconfiança, medo de agir, medo de fazer diferente, sabe? Existe um medo aqui, né? Um padrão, né? Alimentado por muito tempo, que está te levando, né? Que está te levando, te levou a vida inteira a um momento de falta de confiança, medo de fazer as coisas diferentes, medo de agir, medo de dar o próximo passo, até o medo de se curar, sabe? Eu tô tão acostumado, né, a ter sempre que fazer muito esforço, né, a ter sempre que trabalhar muito. Eu tô sempre tão, né, naquele pensamento, né, mais negativo mesmo, sabe? Que é confortável de certa forma. E não é aí que você deve ficar, sabe? Porque este nível de conforto que você está tendo, você já percebeu que não está te levando a lugar nenhum, absolutamente a lugar nenhum. Forte essa mensagem, viu? Para você que escolheu citrino. É difícil quebrar barreiras, romper barreiras, né? Nem sempre é fácil, nem sempre é simples. São anos e anos vibrando numa situação, numa energia. Vamos continuar aqui com o tarô para entender melhor essas mensagens aqui. 3 de pentáculos, a carta da lua e o 9 de pentáculos no fundo do deck. Nada mais, nada menos que a imperatriz, tá bom? Bom, aqui a gente tem cartas que sim estão complementando as cartas anteriores. Aqui, deixa eu só liberar aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? A imperatriz aqui, a carta da estabilidade, que foi logo no iniciozinho aqui com o oráculo das intenções. E aqui a gente tem o complemento, né? Aqui a gente estava falando de estar preso, né? Algumas situações, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um 3 de pentáculo, que é uma promessa de ajuda, né? Pessoas que podem vir a te ajudar, amigos, até mesmo parentes, sabe? Pessoas que já estão no nível ali à frente, ou alguma autoridade, até um patrão,
sabe? Alguém que você já viu crescer profissionalmente, que você entende como uma pessoa capaz de te dar alguma orientação, né? De te escutar. Então eles têm uma promessa de ajuda, tá? Para sua situação atual, para você reverter aqueles padrões, aquelas falas, sabe? Pode ser um mentor espiritual, um religioso, enfim, eu não sei o que você segue, mas você vai aqui, né, adaptando, tá? A carta do Ás de Água com a Lua, a gente estava falando, né, de mudar alguns padrões, né, de sair de um mundo de ilusões mesmo, sabe? Vamos derrubar esse véu, vamos entender melhor, né? Entender melhor seus sentimentos, trabalhar a sua intuição para transmutar, né, essa energia, essas falas, né, que você sempre ouviu e vem replicando aí ao longo da sua vida. E o 8 de ar estava falando daquela prisão toda, mais uma vez, né, que ela está como um conselho para que você encontre a sua estabilidade, o seu crescimento profissional e financeiro. A gente tem um 9 de pentáculos, um 9 de ouros, né, que é uma confirmação de que a partir do momento em que você se liberta, que você transmuta essa crença, né, limitante aí, essa situação de estar levando para frente, né, palavras, sabe, levando à frente padrões ancestrais, tá? Neste caso aqui, padrões que não estão te favorecendo em um crescimento financeiro. Quando você reverte essa situação, quando você começa a agir, quando você começa a confiar, quando você começa a tomar atitudes por si só e não ficar preso, né, aquilo que você já conhece, já conhecia, as portas se abrem, sabe? O novo aparece para você aqui, né? As oportunidades surgem e você vai percebendo claramente o avanço, tá? Que a sua vida financeira vai dar, tá? Gente, é uma leitura muito interessante, né? A gente está falando de quebrar padrões, literalmente. Você não é o único que carrega padrões, tá? Todos nós, em algum nível, carregamos padrões, alguns conseguem transpor, né? Outros nem tanto, mas aqui a gente tem uma leitura muito forte, muito favorável para que você ultrapasse esse momento desafiador, tá? Então, o seu maior bloqueio hoje, para você que escolheu aqui a pedra de citrino, é quebrar, tá? Se distanciar e transformar aquelas palavras, aquele jeito de ver a vida, sabe? Lá de trás, tá? Para uma coisa nova. É uma atualização, entende? É isso que eu tenho para você que escolheu aqui a pedra de citrino, tá? Pode ver outras leituras, as outras leituras das outras pedras, mas se você escolheu essa pedra, essa é a sua mensagem, vamos para outra. Fiquem bem, espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Tchau, tchau. Olá pessoal, bem-vindos para a sua leitura. Agora para quem escolheu a pedra de citrino. Citrino não, perdão gente, pirita. Para quem escolheu a pedra pirita para a sua leitura, o que está bloqueando a sua prosperidade neste momento. Deixei uma afirmação lá no iniciozinho do vídeo. Se você não pegou lá no iniciozinho, coloca aí nos comentários, já vai repetindo, tá? Eu só atraio bênçãos para a minha vida. Eu gosto muito dessa mensagem para iniciar as minhas leituras
de tarô para vocês, para trazer uma leitura que possa ajudá-los, que possa edificá-los. Vamos começar então. Quem escolheu a pedra pirita, o que está bloqueando minha prosperidade neste momento? Oráculo das intenções. Vamos ver já uma primeira. Plenitude. A carta da plenitude diz: a plenitude da vida é viver o momento do agora, que bem vivido vale mais do que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. E aqui a gente vê mãos, né? Em uma posição de gratidão, em uma posição de oração também. Linda a imagem, linda mesmo. Eu já compreendo de imediato, né? Essa carta para você nesse momento, um apego ao passado, né? Quem escolheu a carta, a pedra de citrino, veio falando muito de padrões, né? Ancestrais. E aqui fala de um desapego do passado, de deixar que as coisas aconteçam. Sabe, tipo, você quer muito crescer financeiramente, prosperar, mas a mensagem diz aqui que tudo tem o seu tempo. Eu vejo algo como não colocar ali os pés pelas mãos, entende? Seja grato pelo que você está vivendo agora. Pode ser desafiador, pode não ser aquilo que você gostaria ainda, mas se você olhar um pouquinho para trás, você vai compreender que já existe um avanço, que algumas coisas já melhoraram e a tendência é que melhore cada vez mais. Mas para isso é preciso que você mantenha-se conectado com algo maior, sabe? Que você compreenda o viver a vida a cada momento, né? Um passo de cada vez, momento a momento, tudo tem a sua hora. O maior desafio aqui é você não correr demais em busca, sabe? Às vezes a gente força situações, sabe? E aí a gente tem um resultado positivo? Pode ser positivo. Mas aqui a mensagem diz: não force, né? Viva momento a momento, uma coisa de cada vez, que com certeza você vai colher muito mais, né? Quando eu atropelo as coisas, quando eu forço uma situação, eu tenho um resultado. Quando eu deixo tudo fluir, eu tenho outro resultado. E esse deixar fluir, o resultado é muito maior, 1000 vezes melhor. A bênção vem triplicada, entende? É muito maior do que aquilo que você esperava. Para você que escolheu pirita, o maior bloqueio, o maior desafio é saber esperar. Saber esperar. Rola uma ansiedade, eu sei. 5 de ar. Rei de ar. Uau, quanto ar. E um valete de fogo. Tá. No momento atual, a gente tem um 5 de ar. Sabe? Escolhas imprudentes. Lembra quando eu falei de forçar a barra? De forçar uma situação? Então, o resultado pode não ser
agradável, ou você pode não aprender o que precisa aprender dentro desse processo, sabe? Se você força, você pula etapas, você pula também aprendizados. Aprendizados que vão te ajudar lá na frente, sabe? Quando você pula, quando você vai muito rápido, né? Você pode ser colocado lá na frente com situações das quais você não aprendeu a lidar antes. E quando você segue o fluxo desse processo, tudo o que acontece mais lá na frente, você está pronto, preparado para tomar a melhor decisão, para não fazer escolhas imprudentes. Atualmente, você precisa aprender. Você está num processo de aprendiz, num processo de aprendizagem. Cuidado para a ansiedade, né, de alcançar as coisas, que ela não dificulte ainda mais o processo. Cuidado para que essa ansiedade não te distancie daquele resultado bem bacana que tem para você. Como um desafio, a gente tem um rei de ar, né? Você precisa ser mais diplomático, sabe? Dizer as coisas que você precisa dizer para alguém, talvez no ambiente de trabalho, no seu negócio, sabe? E até para você mesmo, sabe? Dizer para você mesmo que você é brilhante. Dizer para você mesmo que você é capaz, que você é original, que você tem grandes habilidades, que você é capaz. É um momento de se colocar em primeiro lugar, tá? O seu desafio é se colocar em primeiro lugar diante dessa situação. Viver o momento agora com confiança. O valete de ouro, a gente tem aqui como um conselho, né? Para estabilidade e crescimento. Aqui fala muito de criatividade, mas também fala de uma oportunidade muito legal. Algo que vai te entusiasmar muito, que vai te dar um novo fôlego. Você vai poder usar muito a sua criatividade. Eu vejo aqui pessoas que trabalham com algo muito original, muito criativo. Uma pessoa extrovertida, não sei se você trabalha com comunicação, mas tem alguma coisa aqui relacionada à criatividade mesmo. Pessoas que criam alguma coisa, que se comunicam muito bem, que falam muito bem, sabe? E essa é uma grande facilidade. Talvez você não tenha ainda percebido o quanto você é bom nisso daqui. É um conselho para você usar mais sua criatividade, o seu lado extrovertido. O seu lado mais comunicativo. Sabe? É como se você fosse fácil aqui de se relacionar com outras pessoas, de criar vínculos profissionais, de fazer network, sabe? De conversar com pessoas, falar aquilo que você pensa, literalmente, colocar sua criatividade aqui nesse jogo, sabe? Nessa situação.
que as pessoas querem ouvir. Tem gente querendo ouvir, querendo entender melhor, entender mais. Talvez você não esteja explorando esse seu lado. E o conselho é que você explore isso. É como se você fosse muito tímido, talvez, aqui, mais na sua, mas com um pensamento, a cabeça muito acelerada, querendo fazer muito acontecer. Mas quando você não se expressa, você não mostra, né, as suas capacidades, de repente para um gestor, né, para um chefe, para um líder, alguém que está liderando, né, a sua equipe, enfim, um setor. Enquanto, se você não se expressa, as pessoas não vão saber o que você quer, né, o que você é capaz, o que você pode contribuir de uma forma diferente, criativa, original, que você tem habilidades para isso. É como se tivesse alguém ainda muito num casulo, sabe? Tem pressa para conquistar, para crescer, mas tá faltando dar um passo. É como se você estivesse se esforçando muito, né? Mas você esconde o que você tem de mais precioso. É como se você seguisse ali uma cartilha certinha, sabe? Todo certinho. Mas o que esse lugar procura, o que o momento precisa, é alguém mais fora da caixinha. E isso você não mostra para ninguém. Ou talvez isso nem você saiba que tem. E o conselho é ficar mais atento a isso. A Imperatriz fazendo presente sempre aqui nessas leituras de hoje. Oito de copas no fundo do deck. Viver, né, o momento a momento. Desapegar de alguma coisa do passado, de alguma emoção, de alguma decepção, né, de alguma coisa em que você se desafiou e você não vou ter que perdeu, né? Mas que você não te satisfez. Você não teve o retorno que você gostaria, não te preencheu emocionalmente. É, literalmente, tá, gente? Aqui no 5 de ar com 7 de ar, né, de espadas. É um momento de aprendizado, de entender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não pule essa etapa, é muito importante para você lá na frente. Foi o que eu falei, você segue uma cartilha, mas aqui com o valete de fogo tem algo que você não está colocando em prática, algo que você não está vendo, algo genuinamente seu, mas que você esconde, porque pode parecer meio diferentão, e de repente você tem medo que isso interfira naquele processo todo certinho que você quer seguir. Rediar com o imperador, trabalhar muito, tá? Autoconfiança aqui. Diplomacia, né? Você tem sido muito diplomático. E o seu desafio aqui
né, eu entendo como algo a diplomacia, como você conhece, não está te ajudando de alguma forma, entende? Ou o conceito que você tem de diplomacia é um pouco diferente do que ele realmente é. Né? Para algumas pessoas, ser diplomático é fingir que não está vendo para não criar uma situação constrangedora, né? Para outros, ser diplomático é ocupar o seu lugar de verdade. E eu vejo aqui como um desafio, né? É você se colocar numa posição de liderança, que eu imagino que é o que você está buscando aqui, com esse rei de ar e o imperador. Você está buscando uma liderança. Talvez tenha medo de não ser respeitado nessa posição. Talvez até não se sinta merecedor enquanto busca isso. E esse é o desafio. Talvez você esteja agindo muito aqui no mental. Talvez a sua ideia de liderança, sua ideia de diplomacia esteja um pouquinho distorcida aqui. E esse é o seu desafio, sabe? Com as finanças, com a prosperidade. É compreender, né, que você é capaz, tem total autonomia e direito de estar aqui. Lembra quando eu falei de você pular etapas? Talvez essa indecisão, essa questão do seu momento atual, esse seu desafio aqui, tem a ver com etapas que foram puladas lá para trás. E aí você chegou numa posição que você talvez não esteja sabendo lidar. Como um conselho, tá? Esse valete de fogo pede para você ser mais expansivo, extrovertido, né? Colocar isso para fora. É difícil quando você está numa posição de liderança, né? Parecer mais extrovertido, né? Porque pode parecer que você não seja exatamente a pessoa que deveria estar ali. Entende? Quando você está numa posição, mas as suas atitudes não condizem com ela? Ou pelo menos algumas pessoas não estão vendo dessa forma. Ou até mesmo você pode não estar vendo dessa forma. Só que aqui como conselho ele pede para explorar isso. E isso vai potencializar essa sua liderança. Eu não sei em qual área você lidera. Mas se você é do ramo da criatividade, do marketing, publicidade, enfim, entende? Da comunicação, isso é primordial para que você seja uma liderança para esse setor, para essa equipe, para essa área, para essa coisa. E aí a gente fala também um pouco mais de confiança, sabe? A dose, né? Saber dosar aqui essa posição da energia do imperador, né? Com a energia desse valete de fogo aqui. Unir, né? Essas forças de liderar
né? Mas também ser mais leve. Pronto, ser mais leve. Uma liderança mais leve. Uma rainha, uma imperatriz aqui, não tem outra, né? Uma liderança mais leve. O conselho é esse: lidere com mais leveza. Não seja tão carrancudo, tão criterioso, tão fechado. Lembra das etapas lá de trás, eu volto a repetir. E isso é muito importante para que você compreenda isso lá na frente. Para você conseguir fazer esse equilíbrio. E para que as pessoas não confundam a sua maneira de liderar com qualquer outra coisa que não seja quem você realmente é. Nós temos imperador e imperatriz na mesa. Capacidades de criação assim incríveis, né? Muita realização tem aqui, mas você precisa respeitar o tempo das coisas, aprender durante esse processo, equilibrar a sua liderança com o seu lado mais leve, mais descontraído, para que você seja um líder de fato, para conquistar as pessoas à sua volta. Tá? Não é sisudo, carrancudo que você vai conseguir as coisas. Mas lembre-se que ser leve, extrovertido, criativo não é ser infantil, tá? Pense nisso. Não é para ser infantil, é para ser leve, né? Forte quando precisar ser forte, porque a gente está falando de uma liderança aqui, claramente uma liderança que está sendo construída. Talvez por isso, né? Momento a momento, viva o momento a momento aqui. Você tem que entender quando você precisa ser mais firme, como um líder, e quando você precisa ser mais leve, criativo, extrovertido, para lidar com essa liderança, com seus liderados, para conquistar mais pessoas, né, para o seu projeto, para aquilo que você está construindo aí, tá? Olha, você que escolheu Pirita tem energias maravilhosas, desde que você respeite o tempo, tá? Isso é muito importante para essa leitura, respeitar o tempo. Isso é muito importante para esse seu crescimento pessoal. O seu maior bloqueio, claramente, é respeitar esse processo. Talvez você esteja querendo acelerar muitas coisas. O rei de ar fala dessa, sabe? Mantenha um equilíbrio, não vai muito, né? Não corre muito, porque tem muita coisa para aprender aqui nesse caminho. E tem muitas conquistas incríveis lá na frente. Mas é um processo mesmo de respeito ao seu tempo, sabe? Bom, para você que escolheu a Pirita, essa é a mensagem do tarô para você, para este seu momento, né, da prosperidade. Eu espero muito ter ajudado todos vocês. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de quem escolheu aqui a pedra Ágata Laranja. Quem escolheu a pedra Ágata Laranja. E a pergunta é: o que está bloqueando sua prosperidade neste momento? O que está bloqueando minha prosperidade neste momento? Essa é a pergunta para esta leitura. Iniciando com o oráculo das intenções. Eu comecei essa leitura já com uma afirmação. Não sei se você viu lá no início, mas coloca aí nos comentários: eu só atraio bênçãos para a minha vida. Eu só atraio bênçãos
para a minha vida. Eu só atraio bênçãos para a minha vida. Vamos lá, oráculo das intenções para quem escolheu a pedra ágata laranja. A mensagem é dedicação. Chegou o momento de ouvir o chamado do universo. Seu coração irá guiá-lo para o verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. Você que escolheu a ágata laranja, eu já vejo nessa carta aqui, talvez você não esteja indeciso do que fazer. Talvez você não tenha escolhido ainda uma área para estudar, para se desenvolver profissionalmente. Talvez você esteja em dúvida sobre uma promoção, uma recolocação. Eu vejo pessoas com dúvidas aqui. Pessoas que precisam ouvir mais a intuição. Talvez até por isso você esteja aqui nessa leitura de tarô, buscando respostas, sabe? Ao mesmo tempo, eu entendo que você vai compreender em breve, tá? No que você precisa se dedicar, no que você precisa fazer. Aqui fala de um chamado, né? Mas não precisa ser necessariamente um chamado espiritual, sabe? Talvez você descubra alguma habilidade em breve e passe a se dedicar a ela. Bom, eu não vou considerar porque ela caiu, não cortei aqui o baralho ainda, mas essa carta do 9 de fogo fala de acreditar em si mesmo, de ter coragem. Eu vejo alguém indeciso, né? Literalmente. Tenha coragem. Você vai saber quando for o momento de se dedicar realmente a algo. Sergiar. 4 de fogo. 3 de fogo. Nós temos duas cartas, né? Aqui, que falam de ação. Que é o 4 de fogo e 3 de fogo. Em breve você vai entender no que você deve se dedicar, no que você deve dar atenção, o que você deve escolher. O Sergiar aqui está numa posição da sua situação atual, tá? E ela fala sobre uma situação difícil que está ficando para trás. As coisas começam a melhorar. Talvez você não esteja vendo essa melhora ainda aqui. Tá? Mas você vai em breve, literalmente, descobrir aí qual o seu verdadeiro propósito nessa vida, no que você deve se dedicar, no que você deve estudar, onde você vai encontrar satisfação, onde você vai encontrar abundância, onde você vai crescer, onde você vai ter uma vida bem-sucedida, né? Onde você vai ter um projeto de vida muito bem-sucedido. Esse é o desafio, né? Se satisfazer. Encontrar essa abundância. Aqui eu vejo literalmente você ficar atento à sua intuição. Ouvir aquilo que te fala mais alto. Se você hoje está indeciso, eu tenho certeza que você, apesar da indecisão,
você tem... Perdão, gente. Você tem uma uma clareza de que dentro dessa decisão algo te chama mais atenção, mas você está buscando uma certeza, né? Você tem, sei lá, duas escolhas, por exemplo, né? E aí você está colocando na balança, e aí você gosta muito disso, mas também gosta daquela outra opção, né? Então você fica ali, mas com certeza uma das opções mexe mais com você. Talvez a dúvida é tipo assim, será que essa área vai me trazer dinheiro, um crescimento, uma prosperidade financeira mesmo? Você quer certeza, né? Certeza absoluta. Pode ser que você não tenha essa certeza absoluta nem tão cedo, tá? Porque existe um desafio de escolha, literalmente aqui. Mas também tem abundância. Talvez você não queira esperar, né? Aqui a gente tem um 3 de fogo com algo mais a longo prazo. Talvez a sua escolha, a sua indecisão também tenha a ver com isso. Algo que algumas pessoas consideram que não é uma carreira a ser seguida, que não é uma carreira exemplar. É tipo assim, tá? Ah, você tem a opção, sei lá, de ser um médico, mas a sua grande vocação é para ser músico, entende? E aí você não sabe se você fica com algo que, né, historicamente tem o seu prestígio, que é a medicina, ou se você tenta a sorte como músico, né, que não é tão prestigiado assim, a não ser aqueles que chegam a um sucesso muito grande. Tem dois caminhos aqui de abundância. Eu acho que também vale muito, né, a dedicação colocada em cada uma dessas opções que você tem aí, tá? Eu dei exemplos, tá? Não quer dizer que dessas opções uma valha mais do que a outra. É somente para que você compreenda aí como é essa decisão. É uma coisa que fala mais ao meu coração, né? E uma outra coisa que fala mais sobre o prestígio já constituído, né? O seu desafio é compreender se você vai ser realmente bem-sucedido em qualquer uma das escolhas que você fizer. E o 3 de fogo fala que sim, tem abundância no seu caminho. O conselho é que tem abundância no seu caminho, que você tem boas perspectivas, mas é preciso ter paciência. É a longo prazo. Não sei qual vai ser a sua escolha. Também não sei se realmente, né, uma das opções que eu dei é sua escolha. Não faço ideia. Mas a gente tem um 3 de fogo aqui. Temos abundância e satisfação. Temos, literalmente temos. Ok. Cavaleiro de Copas no fundo do deck. Uma nova oportunidade, né? Uma nova proposta vindo ao seu encontro. Tem algo na sua direção, algo que te preenche, que vai te trazer essa satisfação mesmo, sabe?
E existe uma oferta amorosa. Quando falo amorosa, não quer dizer sobre as relações amorosas, tá? Mas algo que te preenche, algo que te satisfaz. Algo que diz assim, cara, eu sou muito bem sucedido nisso daqui. Eu nasci para isso. Vai chegar esse momento para você. Como desafio aqui, talvez nesse momento você precise ser mais racional, sabe? Fazer cortes. Eu quero encontrar, né? Eu quero me encontrar nisso daqui, mas eu preciso pensar melhor. Eu preciso tirar algumas coisas do meu caminho. Eu preciso limpar o caminho, para que fique tudo muito claro. O desafio é esse, abrir o caminho, limpar o caminho, para que você veja com mais clareza, para que você consiga decidir com maior clareza. Eu preciso compreender para onde este caminho me leva e compreender para onde este caminho me leva. Lembra que eu falei sobre uma escolha em que de repente você fosse buscar algo mais de maior prestígio, né? Historicamente, a medicina traz prestígio para as pessoas, né? Que atuam na área, como para o músico não necessariamente, né? Porque a gente vê que o músico, de uma forma geral, ele só tem um grande prestígio quando ele cresce muito, né? E infelizmente a gente sabe que não são todos os músicos que têm uma ascensão, né, tão grande assim. E aí vem o Hierofante, que fala dessa coisa mais certinha, sabe? Dessa coisa mais tradicional. Eu não sei o que você está decidindo, mas o Hierofante com 3 de fogo está falando assim, é algo no qual você pode falar para pessoas. É algo em que você vai poder orientar pessoas. E aqui a gente pode estar falando sim de algo, de alguma vocação espiritual. Não sei em que área, tá? Não sei em que religião, mas algo espiritual, algo místico, sabe? Eu dei opções aqui, mas o Hierofante traz essa coisa mística. Existe, gente, algo a longo prazo muito bacana para vocês que escolheram a granada, a ágata laranja. Mas algumas coisas vão ficar para trás, literalmente. As coisas estão melhorando, estão clareando. Talvez não ao ponto ainda de você fazer algum tipo de decisão. Talvez você não esteja vendo isso com tanta clareza neste momento. Mas vai chegar um momento que você vai olhar e vai dizer sim, este é o caminho. Sabe? Porque temos caminhos aqui de abundância, de boas perspectivas, sabe? E é algo que além
de fazer prosperar vai te satisfazer. Não é somente uma satisfação financeira, uma satisfação intelectual, tá? Uma satisfação emocional também está aqui. É muito legal, é muito bacana, sabe? É algo que você vai ser muito bem sucedido, mas fala assim de ouvir o seu coração. Intuição tá muito forte aqui. Às vezes a gente não precisa ser muito racional para escolher as coisas, para tomar decisões. Basta sentir, sabe? Às vezes a gente fica buscando tomar decisões que são mais concretas, mais palpáveis, mas não é aquilo que a gente gosta, não é aquilo que preenche a gente, não é o que satisfaz, sabe? Não é o que te enche de alegria e de paz. O que para outros pode parecer muito corriqueiro, para você é o que satisfaz. Entende? Busque o que satisfaz aqui. É isso que eu tenho para te dizer. Tá? Eu espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.